Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana Golim e hoje eu vim falar do meu projeto de iniciação científica que consistiu na avaliação do ciclo de vida da produção do biocombustível metano pela digestão anaeróbia de melaço de soja. Foi analisado os impactos ambientais e comparado com o cenário atual. O trabalho foi orientado pela professora Giovanna Lovato e contou com a colaboração da Ana Paula Paulinetti e da Isabela Merri Augusto. Foi realizado no Instituto Mauá de Tecnologia e contou com o apoio da FAPESP. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, produzindo em 2022 120,7 milhões de toneladas. E a soja ela é um produto muito versátil, porque ela é utilizada para produzir biodiesel, óleo, farelo, proteína e leite vegetal. Agora, falando um pouco da utilização da soja para produzir a proteína de soja concentrada, ela gera um subproduto que é chamado de melaço de soja. E esse subproduto ele precisa ser descartado da maneira correta, senão ele pode acarretar na poluição do ar e na contaminação dos lençóis freáticos. Então, basicamente, o estudo ele analisa 4 formas de aproveitamento do melaço de soja, sendo a queima em caldeiras e o uso como ração animal as duas principais utilizadas atualmente, e como alternativa a produção de metano por digestão anaeróbia e a produção de etanol por fermentação. E qual seria o melhor cenário foi analisado através da avaliação de ciclo de vida. Então, basicamente, foram propostos 4 cenários para tratar o melaço de soja, sendo o primeiro cenário a queima em caldeira para geração de energia e produção de carne, o segundo cenário, o uso do melaço na ração bovina para a produção de carne e o uso da energia proveniente da rede elétrica brasileira, o terceiro cenário, geração de energia via biogás obtido por digestão anaeróbia e complementada pelo uso da rede elétrica brasileira e a produção de carne, e o quarto cenário, a produção de etanol a partir da fermentação com a suplementação da rede elétrica e a produção de carne. Vale ressaltar que, para ter uma comparação válida entre os cenários, foi preciso que eles tivessem uma equivalência funcional. Então, basicamente, todos eles produziram a mesma quantidade de energia e a mesma quantidade de carne. Agora falando um pouco de como a avaliação de ciclo de vida ela foi feita. O estudo contou com uma fronteira de berço a portão, então abrangiu os impactos ambientais desde a produção da soja até as emissões do pós-processamento do melaço de soja, e a unidade funcional foi de 6.480 toneladas de melaço por mês. Além disso, a ACV foi baseada na norma 14.040 através do software OpenLCA, com a base de dados AgriFootprint 6.3, sem modelo de alocação, e os impactos foram calculados pelo método Recipe Midpoint H. E os impactos escolhidos foram a escassez de recursos fósseis, o aquecimento global, a toxicidade humana cancerígena, a depleção da camada de ozônio estratosférico e o consumo de água. Além disso, para modelar os cenários propostos na parte da produção do melaço de soja e da digestão anaeróbia, contou com o estudo de Paulinetti, e a produção de etanol foi feita baseada no estudo de Siqueira. Os resultados dos impactos ambientais dos 4 cenários descritos foram compilados e normalizados no gráfico representado pela figura 1. Com isso, é possível aferir que o cenário 4 é o que obteve maiores impactos ambientais, e isso muito provavelmente está atrelado à produção dos insumos utilizados para a obtenção do etanol, que não é um processo sustentável. Além disso, os cenários 1, 2 e 3 eles ficaram com impactos muito parecidos, e eu queria dar uma ênfase ao aquecimento global, que os impactos eles ficaram muito semelhantes por causa da ausência de tecnologias de captura de gases de efeito estufa, na ordem de 2 vezes 10 elevado a nona quilogramas de CO2 equivalente. E o melhor desempenho entre eles foi o cenário 2. Além disso, contrariando expectativas, o cenário 3, que corresponde à digestão anaeróbia, não obteve o melhor desempenho ambiental por causa do uso de ureia e bicarbonato de sódio. A produção e o transporte desses insumos pode anular os benefícios da bioenergia. E, além disso, a matriz energética do Sudeste brasileiro é composta majoritariamente por fontes de energia renováveis, como mostra a figura 2. Bom, com isso é possível concluir que a similaridade entre os impactos ambientais dos cenários 1, 2 e 3 se deve à produção e transporte dos aditivos químicos utilizados na digestão anaeróbia, do uso da matriz energética do Sudeste brasileiro, que é composta majoritariamente por fontes renováveis, e da ausência de tecnologias de captura de gases de efeito estufa. Portanto, só analisando os critérios ambientais não é o suficiente para decidir qual é o melhor cenário. Então, além disso, precisaria ser analisados critérios econômicos, tecnológicos e regulatórios. Bom, por fim, eu queria agradecer ao financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da FAPESP, e ao Instituto Mauá de Tecnologia pela oportunidade de realizar essa iniciação científica.